Então, mas a gente tem o capitalismo e o capitalismo é demonizado, mas não tem nenhuma outra coisa que apareceu Não, que substitua isso de uma tem, forma. apareceu. O Não, socialismo, não, mas eu tô falando que é uma de bosta. uma forma melhor, é. Não Que tem. diminua a pobreza. Porque o capitalismo ele diminuiu a pobreza, né? Existia uma Isso é coisa. evidente. Tem um livrinho que eu acho maravilhoso, As 6 Lições de Economia do Ludwig von Mises. É um livrinho de 100 páginas, ele explica tudo isso. Na época feudal era uma merda, porque aí o sujeito era o dono de um castelo, dono É, de uma propriedade, e as pessoas eram subjugadas. Você tinha um salário de fome, não tinha aposentadoria, não teve você porra fazia, você nenhuma. dava uma parte pro cara e não Todo fazia. mundo passava fome. No princípio do capitalismo, lá, a Revolução Industrial lá, o principal, né, também era uma merda. As pessoas tinham salário de fome, não tinha aposentadoria. Mas aí acontece uma coisa, surge o advento do socialismo, que em princípio também eu acho uma bosta, que é o Estado de cima para baixo, dizendo o que você vai ter que fazer, onde você que vai ter que trabalhar, onde você vai pensar, ou seja, você tira a liberdade econômica, você tira a liberdade do indivíduo também, Né, você tira a liberdade de ação total. É. de mercado. Aí o que acontece? O capitalismo é tão maravilhoso na sua utopia, desde já entendendo, que ele absorve princípios bons do socialismo, que era o quê? Férias, direito de trabalho, direito de proteção à família, direito salarial, e ele vai incorporando aquilo, porque ele vai vendo, e não é nem por solidariedade, Não, é que as porque é pessoas melhor. mais bem alimentadas, Produzem mais. exato, É. produzem mais, Consomem consomem mais, mais. pessoas mais bem pagas consomem mais, então é bom para o cara, que é o grande capitalista, o grande empreendedor, é bom para os consumidores, para os trabalhadores, é bom para todo mundo. É. Claro que existem distorções clássicas, mas assim, que existiu outra coisa melhor que o capitalismo, e isso é fato em números, hoje a pessoa mais pobre que tem, assim, a pessoa classe C, D, E, tem um padrão de vida muito melhor do que na Idade Média. Claro, claro. Um rei do século XVIII não sabia o que era um chuveiro elétrico, não sabia o que era uma banheira, não sabia o que era o conforto de uma casa. Quem era muito pobre, 90%, não tinha. A diferença entre o cara que não era pobre, que era, sei lá, burguês ou senhor feudal, é que um usava roupa, o outro não tinha sapato, o outro não tomava banho. Então a diferença hoje das pessoas mais ricas das pobres, a gente percebe que todo mundo tem abrigo, tem casa, comida, para a mesma maioria das pessoas. Claro, né? tem gente que não dá. E tem uma questão de miserabilidade, que é outro caso. Mas assim, a diferença hoje sim, é de falso e luxo. É o Bill Gates que tem uma casa enorme, mas o cara que é classe C, que é classe média baixa, ele tem uma casa, ele tem um carrinho, ele tem tem a mulher dele, tem abrigo, tem, sei lá, um ventilador quando tá calor, uma banheira, qualquer coisa assim. Então, assim, todo mundo tem padrão de vida melhor que os grandes reis do século XVI. Quando que nasce essa ideia de identitarismo, essa coisa de vamos criminalizar tudo, a piada. Aí é uma questão mais profunda, cara. É o desvio de foco da esquerda. Se você ler a escola de Frankfurt, tem os 50 anos. Isso. Aí tem origem histórica. É a escola de Frankfurt, basicamente. Quando os caras perceberam Foucault depois, Marcuse. Quando os caras perceberam que não iam dominar mais com essa Não, lance da luta isso de nasce classe. é o seguinte, isso aí, tem origem aí. Luta de classes, Marx, né? Revolução Russa de 1917. Eles percebem o seguinte, que o capitalismo estava dando certo. Que o trabalhador estava comprando coisas. Eles quiseram exportar essa merda de revolução socialista para o mundo. A União Soviética era uma grande potência, mas era uma bosta para se viver. Todo mundo vivia na merda igual. Cuba também. Aí Estados Unidos, um país maravilhoso. A Alemanha Oriental, uma bosta. A Alemanha Ocidental, maravilhosa. O capitalismo, as pessoas cresciam. Aí o que perceberam? Porra, o proletariado tá nem aí pra essa merda de revolução socialista. O proletariado quer ser rico, quer ter grana, quer ser classe média. E mesmo o proletariado tem padrões de vida melhor que os reis do século XVI. Aí o que os bosta dos caras pensam? Por isso que eu tenho pirra um pouquinho da história da esquerda, mas beleza, até alguns elementos que eu até gosto. Os caras pensam, não, tem que mudar o foco da cultura. A cultura capitalista está toda disseminada. Você tem que tirar o foco do proletariado para todos os oprimidos dentro do sistema capitalista. Aí vem, que é uma história mais ou menos real, realmente, que tem preconceito contra gay, mulher, negro, mulher. Parte de uma coisa real. Parte de uma coisa real e faz essa inoculação. Então todo mundo agora é oprimido. Oprimido e opressor. Aí você cria classes. Homens são opressores, mulheres são oprimidas. Héteros opressores, gays oprimidos. Brancos opressores, negros oprimidos. Você vai criando divisões de castas na sociedade, magros, que não é mais alta classe e proletariado. E aí você cria uma nova esquerda, que é a esquerda que a gente vive hoje, identitária. E aí você tá nos altos. Tem a escola de Frankfurt, fala disso. Marcuse, Michel Foucault, todo mundo exerce um poder opressor. Muda de foco da economia
para o comportamento, a sexualidade, a afetividade, a etnia. Então, assim, essa nova esquerda que predomina no mundo hoje, né? Culturalmente, só se fala disso. E O como Brasil parece que é a África do Sul em termos de racismo. Aí, às vezes, eu pergunto, tudo bem, existe racismo pontualmente, mas é diferente dizer que o Brasil é um país racista. Como que é um país racista se é o país mais miscigenado do mundo? Quantas vezes você viu realmente uma pessoa negra sendo ofendida, humilhada? Aliás, quem é a pessoa negra? 50% do brasileiro é pardo. Eu sou negro? Eu sou pardo, minha bisavó era negra. Então, assim, você que aqui aconteceu. dissemina preconceitos malucos. Acho que aqui é o lugar que mais teve escravos, né? A gente tinha um número de escravos Mas o absurdamente Brasil grande. assimilou essa população. É claro que existem pessoas Assimilou de racistas. uma forma É claro ruim, que né? existe o problema do Brasil não é só a questão do racismo. É a questão da pobreza. É. Porque os negros foram deixados à sorte depois da escravidão. Não tinham. E aí, claro, você tinha uma trabalho. situação de miserabilidade, você tem uma situação de marginalidade, a situação de marginalidade leva potencialmente uma ínfima minoria, é bom salientar isso, à criminalidade. 99,99% dos pobres são gente honesta, 99,99% dos negros são gente honesta no Brasil. Só que você tem uma maior proporção entre pobres e negros, claro, a criminalidade mais chana. Tem o crime de colarinho branco que é muito pior. Então, isso causa uma segregação maior, mas, mesmo assim, não existe um país tão miscigenado quanto o Brasil. Nenhum país é tão miscigenado em termos de raça. Então, como é que você pode dizer que o país é racista? É diferente você dizer, por exemplo, existem homicidas e estupradores no Brasil. Agora, você vai dizer, o Brasil é um país homicida e estuprador? É a mesma coisa dizer que o Brasil é um país racista. Você podia dizer que os Estados Unidos tinham uma política segregacionista, que a África do Sul tinha uma política segregacionista. No Brasil isso nunca houve. Então, eu digo uma coisa que as pessoas querem me matar. O Brasil é o país menos racista do mundo. Por uma questão muito simples, é o país mais miscigenado do mundo. Não digo que não exista racismo no Brasil. Sobretudo em preconceitos, estereótipos, com pobreza, com exclusão social, com marginalidade. Vaga de trabalho, às vezes você sabe que o cara vai ser preterido. Claro, né? claro, existe esse tipo de coisa. Mas que a miscigenação nossa prova que a gente é um país muito menos racista do que se propaga, tanto para dentro, sobretudo para fora do Brasil. Tem mudado cada vez mais. Eu acho assim, deixa eu te falar, sinceramente, para não falar que eu sou um direitista fascista, eu acho que o exagero na luta desses preconceitos contra negros, mulheres, gays, num primeiro momento, eu acho que cabe um radicalismo. E coube. É claro que o cara que sai da opressão, ele nunca vai dizer... Por favor, vai pra... Lógico que ele tem um período de radicalismo. O que eu acho é que hoje já ultrapassou essa barreira, essa linha tênue de dizer que o cara que fala em denegrir é racista, o cara que faz uma piada com um homossexual, com um trejeito de alguém, com uma trans, como o Chapelle, é transfóbico, é homofóbico, é racista. Essa linha que é ruim. O caso de você delimitar a linguagem, para falar linguagem de gênero, linguagem não binária, todo mundo tem que chamar de elo, essa coisa ridícula, para atender uma população não binária que tem 6 pessoas no Brasil, para você achar que a construção do gênero sexual é uma coisa arbitrária, cultural, já é uma coisa até perversa. Aí eu já acho que já ultrapassou essa linha e que existe uma histeria, só que é uma histeria difundida e alimentada por grandes empresários, grandes marcas, saber quem ganha instituições com isso, né? culturais, se ganha com isso. Publicidade ganha com isso, empresários ganham com isso, instituições culturais ganham com isso, com essa falsa luta que se deu, para voltar ao início da nossa conversa, numa sociedade mundial que tem o maior bem-estar proporcionalmente da história da humanidade. Então você cria problemas, ou você, vamos apropriar melhor as palavras, você exagera problemas para tornar uma histeria maior.